De acordo com o Dicionário da História Americana, no século XVII, os Estados Unidos receberam entre 50.000 e 100.000 imigrantes irlandeses. Outros 350.000 irlandeses católicos chegaram no início do século XVIII. Destes, 250.000 eram os chamados escoceses irlandeses, que eram descendentes de fazendeiros ingleses e escoceses que haviam sido enviados para a Irlanda por ordem do governo britânico. Com a migração para os Estados Unidos, estes escoceses irlandeses estabeleceram-se principalmente na Cordilheira dos Apalaches. E como fazendeiros, eles influenciaram a cultura em música country americana, que séculos mais tarde tornou-se um sucesso. Porém, nenhuma dessas imigrações se compara à que ocorreu na metade do século XVIII. A Grande Fome na Irlanda, também conhecida como Fome da Batata, ocorreu entre os anos 1845 e 1850, aproximadamente. E foi causada por um fungo que contaminou as plantações de batata em várias partes da Europa. Nesta época, cerca de 1/3 de toda a população da Irlanda dependia unicamente das batatas para sobreviver. O problema foi exacerbado por vários fatores, associados à situação política, social e econômica do país. A fome provocou a morte de cerca de 1 milhão de pessoas. Reduziu a população irlandesa em 25%. E forçou a imigração de mais de 1 milhão de pessoas. Geralmente, migravam apenas os entes mais jovens da família. Em terras estrangeiras, esses jovens iniciavam uma nova vida e enviavam dinheiro para suas famílias que permaneciam na Irlanda. Porém, quando não haviam filhos com idade suficiente, famílias inteiras migravam, abandonando sua terra natal. As condições dessa imigração em massa foram traumáticas e os navios que transportavam esses imigrantes eram conhecidos como navios tumbeiros, pois os índices de mortalidade durante a viagem alcançavam os 30%. Alguns imigraram para a Inglaterra, porém a maior parte dos irlandeses imigraram para os Estados Unidos. Em terras americanas, a maioria desses imigrantes instalaram-se no nordeste dos Estados Unidos, onde viviam principalmente nos centros urbanos, pois não tinham dinheiro para se mudar para o interior. Porém, outra parte estabeleceu-se na área rural, como fazendeiros. Estes, durante a migração, trouxeram também seus cães, que eram os mais populares da época, o Bull e Terrier. Estes fazendeiros utilizaram seus cães como cães de boiadeiro, auxiliando na lida com gado, como cães de caça de javali, capturando o alimento, como cães de proteção contra animais selvagens, e como cães de companhia para as crianças. Alguns estudiosos acreditam que os cães trazidos pelos irlandeses cruzaram com o Bulldog espanhol, também chamado de Alano espanhol, que teria chegado à América através dos colonizadores espanhóis. Mas, não há confirmações. Em solo americano, nesta época, a rinha de cães não era tão popular, e os imigrantes acostumados aos rotineiros combates que aconteciam em sua terra natal, estavam mais preocupados em sobreviver e prosperar. Mas, logo isto começou a mudar. Aproximadamente entre as décadas de 1870 e 1880, alguns cães começaram a ser importados da Inglaterra. E com a chegada aos Estados Unidos, estes entraram em contato com os cães irlandeses e cruzaram entre si. A popularidade das rinhas começou a crescer, e explodiu após o famoso combate entre o cão importado Pilot e o cão Crib, no ano de 1881.